está sendo gravada, tá? Depois eu vou enviar para vocês a gravação. Então, pessoal, a gente falou a respeito de nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos dar uma lembrada rápida para a gente partir para os exercícios. Ó, o Virgílio chegou. E aí, Virgílio, tranquilo? Então, rapaz, tá te esperando aqui. Falei, nossa, o Virgílio foi bater um pãozão, né? Nessa hora. Moçada, vamos lá, ó. Pessoal, é que esse friozinho, né, Virgílio, tem que dar uma recalchutada. Moçada, olha aqui, ó. Então, vou dar uma lembrada, eu falei nisso aqui, vamos dar uma repassada rápida para a gente partir para os exercícios, tá? Então, pessoal, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, lembrando que hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, não tem outro átomo na molécula dos hidrocarbonetos, tá? Esses caras são principalmente os derivados do petróleo, principalmente, tá? O petróleo é formado por uma mistura desses hidrocarbonetos aqui. Não quer dizer que não tem outros compostos, mas em grande maioria hidrocarbonetos. Então a nomenclatura de qualquer um deles vai ser a mesma forma. Eu vou usar o prefixo, que seria o que? A quantidade de carbonos que tem na molécula. O infixo, que me indica se vai ser an quando tem só ligação simples entre carbonos, en quando tem dupla, dien se tiver duas duplas, ou trien se tiver três, tá? E vai ser ino quando tiver ligação tripla entre carbonos, tá? Ou pode ser diino se tiver duas triplas, pode ter, tá? Os prefixos que a gente vai usar aqui no ensino médio, até 10 só, tá? Eu coloquei os outros aqui por curiosidade. Então, ó, quando eu tenho apenas um carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, dec para 10, certo? Então, os infixos que eu estava falando, quando tem apenas ligação simples, an, ligação dupla, en. Se tiver duas duplas ou duas triplas, dien, diin, certo? Se tiver uma tripla, in. E a dupla e tripla, ou duas triplas, eu preciso colocar a posição deles na nomenclatura, tá? Se tiver mais de 3 carbonos, é claro, tá? Os hidrocarbonetos, pessoal, eles são no geral apolares e fazem força de Van der Waals. A gente vai comentar isso lá na frente 1, tá? Essas forças intermoleculares aqui. Então esses caras não misturam com água, eles são apolares, a água é polar. Eles têm ponto de fusão e ebulição muito baixo, tá? De 1 a 4 carbono, no geral, eles são gases, de 5 a 17 são líquidos, e acima de 17 eles começam a ficar pastosos, eles vão ficar de pastosos a sólido. Quanto mais carbono, mais sólido ele vai ficando, tá? Mais rígido ele fica. Aqui a gente vai estudar as subfunções. Alcano, só tem ligação simples entre carbono. Os alcenos, que tem uma dupla. Os alcadienos, que tem duas duplas. E os alcinos, que tem ligação tripla entre carbonos. Ciclano, cicleno, cicloalcadieno, né? Cicleno, que é o mesmo que cicloalcadieno, quando tem duas duplas com cadeia fechada. E os aromáticos, a gente vai estudar lá na apostila 3, tá? Então vamos começar pelos alcanos. Os alcanos, eu vou usar prefixo, que é a quantidade de carbono, tá? O an, que me indica que só tem ligação simples entre carbono, com o final o de hidrocarboneto, certo? Então, ó, o mais simples deles, um carbono, prefixo met, com o final ano. Então, metano. Isso aqui é o gás natural, tá? Deixa eu até escrever aqui na frente. Isso aqui é o gás natural,
tá? Que é tirado diretamente quando se perfura um poço de petróleo, tá? Muito utilizado o gás natural como combustível industrial. Aqui eu tenho uma molécula com 3 átomos de carbono. Então, prop, só ligação simples entre carbonos, tá vendo? Com final ano. Se tiver 4, butano, pentano, tá? Hexano, heptano, octano, que é a gasolina, né? Que a gente vai falar bastante. Os hidrocarbonetos, no geral, eles vão ter uma fórmula geral onde que sempre a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono mais 2. Tá certo? Aí vocês vão ver que lá no alceno, o que acontece? Ele vai ter uma ligação dupla. E essa ligação dupla perde um hidrogênio aqui e outro aqui. Então ele perde esse mais 2 na fórmula geral. Ele vai ter o dobro em relação ao carbono. Tá? O alceno aqui. Então o alceno ele já vai ter uma ligação dupla, apenas uma dupla, entre os átomos de carbono. Então, se a cadeia tiver mais de 3 átomos de carbono, é necessário eu colocar a posição dessa dupla e seguir uma regra para numerar a cadeia carbônica. Qual que é essa regra? Eu sempre começo a numerar a cadeia da onde está mais próximo da insaturação, da dupla ligação, ou tripla se tiver, tá? Então, neste caso, por que eu numerei a cadeia indo da esquerda para a direita? Porque está mais perto da dupla ligação. E eu sempre uso o menor numeração em volta da dupla. Ó, a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2, então eu uso o menor, 1. Então o nome dele, ó, 4 átomos de carbono, but. 1, a posição da dupla, N. Esse 1 me indica a posição desse En, que é a dupla. Tá? Antigamente se usava a nomenclatura assim, isso aparece ainda nos vestibulares, viu pessoal? A diferença é que esse 1 vai para fora. Tanto faz vir aqui ou aqui. Sempre separando letras de números com hífen. Não esqueça desse detalhe que isso é importante. Tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia condensada. Olha bem, uma cadeia condensada. Onde, nesse caso, a dupla está mais perto da direita da cadeia. Então eu vou numerar ela da direita para a esquerda. Então, ó, carbono 1, 2. A dupla está entre o 2 e o 3. Eu uso a menor numeração. Então, a dupla está no carbono 2. 3. Aí, o 4, 5, 6 e o 7 está condensado aqui nessa repetição de CH2. Tá? São 4 CH2. Tá? Igual aqui, ó. Não é o caso. São cadeias pequenas, né? Não dá para mostrar isso. Então, essa repetição de CH2, que é CH2, 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 tá? 4 vezes. Então, ele é uma cadeia com 8 átomos de carbono. Tá? Então, esse cara é octeno. Então, eu tenho oct, 2, que é a posição da dupla. Eu uso a menor numeração, tá? Então, esse número aqui me indica a posição dessa dupla ligação. Tá? Isso aqui me indica a posição dessa dupla ligação. Certo? Então, 2N ou 2-octeno, nomenclatura antiga. Sempre você vai usar a moderna, tá? Este aqui é o alceno mais simples que existe. Et com final eno. Esse cara é conhecido comercialmente como etileno. Ele é um gás utilizado para forçar amadurecimento de frutos. Os frutos liberam isso quando estão amadurecendo. Por isso que se eu tiver, por exemplo, um tomate podre dentro de um saco, com vários tomates, ele vai apodrecer os outros tudo, porque ele vai liberar esse gás lá dentro, tá bom? Então os caras usam isso muito em banana, para acelerar o amadurecimento de banana. Seria complicado transportar a banana madura, né? E ali ia chegar só o pó no local onde está levando. Então no caso aqui, pessoal, a fórmula geral, como eu disse, quando eu coloco essa dupla, ele perde uma aqui e uma aqui. Então ele perde aquele mais 2 que o alcano tem. Então ele vai ter sempre o dobro de hidrogênio em relação ao carbono, os chamados alcenos, tá? Agora o alcino, ele vai ter ligação tripla.
Então eu uso o prefixo, a posição da tripla, se tiver mais de 3 átomos de carbono, com o final ino, tá? Então olha o exemplo, ó. Esse é o mais simples que existe, que é o et, com o final ino, que é conhecido comercialmente como acetileno. Isso aqui é um gás utilizado como... ele é usado como eu posso dizer assim, combustível de maçaricos, tá? Para cortar chapas de aço, para solda, coisa assim, tá? Ó, olhe bem, aqui a tripla está mais perto da esquerda, então eu numerei ela da esquerda para a direita. Onde está a tripla? No carbono número 2. Menor numeração em volta da tripla ligação. Então, 5 átomos de carbonos, prefixo pente. Hífen sempre separando o número de letras. Então, pente 2 in. Certo? Esse in indica que tem tripla ligação. En tem dupla. An só tem simples. Certo? A fórmula geral desses caras, o que vai acontecer? Foi colocado duas ligações em relação ao alcano. Então, ó, foi colocado cada ligação que eu coloco a mais, eu tiro hidrogênios aqui, que o carbono tem que fazer sempre 4 ligações. Então ele perde 4 hidrogênios em relação ao alcano. O alcano era CnH2n mais 2, então se eu pegar mais 2 menos 2, mais 2 menos 4 vai ficar menos 2, certo? Por isso, CnH2n menos 2, ok? O alcadieno é quando eu tenho duas duplas. Pode ter alcadiino com duas triplas também, tá? Aí CE vai ser in, fica 2i, diin, certo? Então, um exemplo, ó. Essa tripla, essa dupla está mais perto dessa extremidade da cadeia, então vou numerar ela daqui para lá. Onde estão as duas duplas? Uma no carbono 1, a outra no carbono número 3. Então, 5 átomos de carbono, penta, eu coloco esse A para dar uma bacanizada no nome, tá? Aí o hífen, posição das duas duplas, 1,3, número com número sempre separado com vírgula, tá? Número com letra sempre com hífen. Então eu tenho di, porque são duas, tá? E en, porque são dois en, duas duplas ligações, tá? Então esse cara é o penta, 1,3 dieno. Na nomenclatura antiga ele ficaria 1,3 pentadieno, tá? Que só muda essa situação. O alcadieno, ele vai ocorrer igualzinho ao alcino, ó. Ele tem duas ligações a mais também. Não estão juntas, mas tem duas a mais. Então ele vai ter a mesma fórmula geral do alcino, tá bom? Então ele perderia 4 hidrogênios em relação ao alcano. Então, como o alcano é CnH2n mais 2, tá? Aí eu pego esse mais 2 menos 4, fica menos 2. Então, CnH2n menos 2, a fórmula geral deles, tá? Agora vamos nos exercícios, pessoal. A primeira questão do último módulo da frente 2 lá, ele me diz assim: o hidrocarboneto de fórmula molecular CHN, então eu preciso de um cara que tem quantidade de carbono exatamente igual à quantidade de hidrogênio, tá? Então eu vou ver qual deles que tem essa situação. Então olha aqui, vamos fazer um por um, ó, para vocês compreenderem o porquê que é o etino, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu tenho na letra A o metano. O metano, ele tem um átomo de carbono apenas, então ele tem que ter 4 hidrogênios. Ele é o CH4. Então este cara aqui tem o dobro mais 2, ele é um alcano. Então nada a ver com questão
da alternativa que ele está falando aí. O eteno. O eteno, ele é o CH2, tá? Tem uma ligação dupla, né? CH2 dupla CH2. Dupla CH2. Então, a fórmula molecular desse cara, ela ficaria C2, tá? C2H4. Então, ele não teria a quantidade de carbono igual à quantidade de hidrogênio. Então, não é dele que ele está se referindo aí, tá? Na letra C, tá? Eu tenho exatamente o alcino, tá? Este alcino aqui seria a letra C que ele está se referindo aí. Então, este alcino, ele tem exatamente essa ligação tripla que está bem zoada, hein? Deixa eu arrumar isso aqui. Eu acho que eu fiz um atalho aqui. Deixa eu achar o bicho. Não. Não. Ixi. Ah, tá aqui. Agora ficou bonito minha tripla. Então, olha bem, ó. Ele tem 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, se ele tem C2H2, eu posso dizer que esse cara é CH, tá? Com um N, tá? Ou melhor, assim. Então eu posso dizer, deixa eu colocar uma seta aqui só para dar uma ajeitada. Então eu posso dizer que esse cara aqui seria o que ele está pedindo. Ele é um cara que é CHN, tá? CHN. Então ele tem a especificação que ele está pedindo. Então ele está falando a respeito do et com final in, tá? Então, letra C. Aqui ele pede a fórmula estrutural desses hidrocarbonetos. Ó, como que eu desenho uma estrutura dessa? Por exemplo, propadieno. Por que não tem números? Lembra que eu falei que até 3 não precisa de numerar a posição do en? Se é de en, quer dizer que ele tem duas duplas com 3 átomos de carbono. Ele tem 3 átomos de carbono com duas duplas ligações. Então, primeiro, eu coloco, na hora de desenhar um negócio desse, eu coloco só os carbonos. Então, eu coloco, ó, C dupla, C dupla, C. Aí eu venho completar os hidrogênios, eu conto, ó, uma, duas, falta 2, então H2. Uma em volta desse, ó, uma, duas, três, 4, não tem hidrogênio. Este carbono, uma, duas, falta 2, então eu coloco 2 hidrogênios. Pronto, está desenhado aqui o propadieno, certo? O etino, esse cara aqui que a gente acabou de fazer, tá? Eu tenho carbono, tripla, carbono, et, 2, ino, ligação tripla entre eles. Uma, duas, três, falta 1. Uma, duas, três, falta 1. Então sempre você coloca os carbonos primeiros. Na letra D, ele fala hexa 1,2 dieno. Então olhe bem, é importante você numerar, tá? Numera os carbonos para não fazer confusão, tá? Antes de colocar as triplas ligações, você vai numerar isso aí. Eu pulei a C, né? Desculpa. Então na C eu tenho o pent 1 ino. Então, ó, este carbono aqui é o carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5.
Então ele está me dizendo que a do tripla, o IN, está no carbono número 1. Então, carbono, tripla ligação, carbono, 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 carbono. Aí eu venho colocando os hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4. Um só. 1, 2, 3, 4. Aqui não tem hidrogênio. 1, 2. Então falta 2, H2. 1, 2. Falta 2, H2. 1, falta 3. Então H3. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Tá? Ó, numerando a cadeia, tá? Onde saiu esse D? Que é a letra C, tá? Desculpa. O trem aqui empolgou. Ficou zoado. Tem hora que o computador me ajuda pra caramba, sabe? Ele modifica as coisas. É legal isso. Ele é um ajudante de primeira pra fazer esse tipo de coisa. Quando eu quero, ele não muda. Deixa eu arrumar aqui, senão a tripla vai ficar esquisita. Ó, na D, ele me fala hexa, então 6. Uma dupla, ó, uma dupla ligação no carbono 1, outra no carbono 2. Certo? Então vamos numerar os carbonos, ó. Eu tenho carbono número 1. Se eu estou desenhando a cadeia, eu sempre vou começar, é claro, da esquerda para a direita, tá? Se eu estou desenhando, tanto faz. É a mesma coisa de eu virar ela ao contrário ali, eu numeraria da direita para a esquerda, tá? Então 4, o carbono 5 e o carbono 6. Então ele é um hexa, então ele tem 6 átomos de carbono. Ele está me dizendo que as duplas ligações, uma está no carbono número 1 e a outra no carbono número 2. Então, carbono, dupla, carbono, dupla, carbono simples, carbono simples, carbono simples. Agora eu vou completar os hidrogênios. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora na letra E, tá? Na letra E, eu vou numerar a minha cadeia do mesmo jeito, ó. Ele disse que eu tenho um buta 1,3 de eno. Então, duas duplas, uma no 1, outra no 3. Então, eu vou numerar a cadeia. Então, carbono número 1, 2, 3 e 4. Certo? Seria but, 4 carbonos. Então, ele disse que as duplas estão uma no 1, outra no 3. Então, uma dupla aqui. Então, eu vou colocar carbono dupla, carbono, ligação simples, carbono, ligação dupla aqui no carbono 3 e carbono. Agora eu vou completar, ó. Uma, duas, faltam 2. Então, 2 aqui. Uma, duas, 3, falta 1. Uma, duas, 3, falta 1 hidrogênio. Uma, duas, falta 2. Viram como que eu sei a quantidade de hidrogênio que coloca? Agora na letra F aqui, ó. Na letra F, eu tenho... Ele me disse que se trata do hepta 1,4 diino. Então são duas duplas, uma no 1, outra no 4. Hepta, 7. Então eu vou colocar os 7 átomos de carbono, tá? Vou numerar a cadeia. Eu venho e numero a cadeia. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5, carbono 6
e o carbono número 7, certo? Ele disse que as triplas ligações, uma está no 1, então eu vou colocar a tripla aqui no carbono 1, e a tripla no carbono 4, porque está uma no 1, outra no 4, é 1,4. Agora eu vou completar os hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio. 1, 2, eu coloco 2. 1, 2, 3, 4, não tem. 1, 2, 3, 4, não tem também. 1, 2, falta 2. Uma só, faltam 3. Tá? Tá desenhado a cadeia. Aqui na 3, ele diz assim, recentemente, 3 tanques contendo 250 toneladas de um gás derivado do petróleo, usado na fabricação de borracha sintética, foram destruídos em incêndio no Rio de Janeiro. Esse gás, um hidrocarboneto, quer dizer então que só tem carbono e hidrogênio, de cadeia aberta com 4 átomos de carbono e 2 ligações duplas. Então veja bem, se ele tem 4 átomos de carbono com 2 duplas, tá? Eu tenho 2 possibilidades desse cara. 2 possibilidades. Então, ó, pode estar uma dupla no carbono 1, a outra no carbono 2. Então ele pode ser o buta 1,2 dieno, ou ele pode estar com uma dupla no carbono 1, 2, 3. Então, ó, uma no 1, outra no 3. Então poderia estar uma aqui, ou uma aqui e outra aqui. Tá certo? Ah, não poderia estar uma aqui? É a mesma coisa que isso, porque eu ia numerar daqui para lá, seria 1,2. Entendeu? Então, neste caso, como ele é um dieno, ele vai ter o dobro de carbono em relação ao hidrogênio, ou o dobro de hidrogênio em relação ao carbono. Então, ó, o dobro de 4, 8, menos 2, C4H6. Então, este cara seria o C4H6. Certo? Então, moçada, eu vou jogar isso aqui lá depois no Professos lá para vocês, tá? Então, vamos lá para a frente 1, pessoal. A frente 1, a gente vai falar de ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares, isso aqui aparece muito, moçada, nos vestibulares, isso aqui, principalmente relacionados a compostos orgânicos. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, tá? Isso aqui são as ligações que unem moléculas, tá? Ligação interatômica, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Isso é ligação interatômica, entre átomos. Aqui a gente vai falar a respeito, vocês viram isso aqui lá no primeiro ano, a gente vai dar uma revisada nisso aqui, tá? Então, essas forças intermoleculares são as forças que unem uma molécula a outra, tá certo? Então eu vou falar principalmente de quê? De compostos covalentes, compostos moleculares. Porque iônicos são sempre uma ligação polar forte, não entra aqui, tá? Então isso aqui é para molécula covalente, tá? Então olhe bem, antes de eu falar nisso, vamos dar uma lembrada em polaridade das moléculas, tá? E polaridade de ligação, tá? Então polaridade de ligação. A ligação pode ser polar ou pode ser apolar. Isso aqui é muito simples, pessoal. A ligação só é polar quando os dois ligantes forem diferentes. Então, por exemplo, ó, se eu voltar aqui, ó, essa ligação entre o carbono e o carbono, ela é uma ligação apolar, porque o carbono é igual ao carbono. Do carbono com o hidrogênio, ela é polar, porque eles são diferentes entre si. Tá certo? Então, ela só vai ser polar quando os dois forem diferentes. Então, ele acaba criando uma diferença de eletronegatividade que a gente chama de polo isso aqui. Tá? Tô falando da ligação entre eles, tá? Uma ligação apolar, os caras é quando os dois ligantes são iguais.
Agora vamos lá. Polaridade de molécula. A molécula pode ser polar ou ela pode ser apolar. Vamos ver as regrinhas disso aqui, ó. Eu digo que uma molécula é do tipo apolar, tá? Quando o momento dipolar, o que é esse momento dipolar? É a força que atrai um átomo para o outro. Quando esse momento dipolar for nulo, aí ele vai ser apolar, tá? Quando ele for igual a zero. Se este momento dipolar for diferente, tá, de zero, isso quer dizer que a molécula é polar, tá? Ela está em desequilíbrio. Olha um exemplo, ó. Ó, se eu pego isso aqui, ó, o que que acontece? O oxigênio, só para ajudar, ó, isso aqui é uma, uma fila de eletronegatividade de alguns átomos. Para não esquecer, ó, você vai lembrar que fui ontem no clube beber uísque, parei no hospital. Certo? Você vai lembrar disso aqui. Aumenta nesse sentido. Observe aqui que o oxigênio está mais para a esquerda que o oxigênio. Ó, desculpa. O oxigênio está mais para a esquerda que o carbono. Então ele é mais eletronegativo. Então ele que atrai o carbono para ele. Observe que este vetor é igual a este, porque os dois ligantes são iguais, tá vendo? Neste caso, o momento dipolar vai ser igual a zero, ele vai ser anulado, porque essa força é igual a essa. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Eu vou ensinar uma outra maneira de ver isso, tá? Que é mais simples. Agora, outro exemplo, ó. Aqui, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, é ele que arrasta o hidrogênio para ele. Observe que esse vetor é anulado por esse e esse é anulado por esse, porque tudo igual em volta. Então, nesse caso, o momento dipolar também é igual a zero, é nulo. Então, essa molécula é apolar. Olha uma observação importante, ó. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, você viu um cara formado por carbono e hidrogênio, não fica perdendo seu tempo, ele é apolar. Tá? O momento dipolar dele vai ser nulo, certo? Agora vamos ver no caso de uma molécula polar. Ó, o cloro, se você olhar lá naquela fila, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele que puxa o carbono. Olha aqui, ó. Cloro é mais eletronegativo que o carbono. O carbono é mais que o hidrogênio, então é ele que arrasta o hidrogênio para ele. Então, observe que este até anula esse. Só que aqui vai criar uma resultante. Então, esse momento dipolar não vai ser nulo. Tá? Então, neste caso, a molécula é polar. Certo? Outro exemplo, ó. Neste caso da água, ó. A água, eu tenho aqui um par de elétrons sobrando em cima desse oxigênio. Então, eu vou ter aqui, ó, uma molécula, o oxigênio atraindo o hidrogênio, o oxigênio atraindo o hidrogênio, esses dois vetores são iguais, tá? Tá tudo zoado o trem aqui, vetor 1, vetor 2, tá tudo zoado, mas dá pra entender o que eu tô falando. Ó, então ele vai criar uma resultante aqui. Então isso aqui vai ter um momento dipolar diferente de zero. Agora, deixa eu explicar de uma outra forma diferente isso aqui, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó, quando eu tenho, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Quando quando a quantidade de
ligantes em volta do elemento central, eu estou falando do cara que está no centro da ligação, tá? Elemento do elemento central for igual a eu estou bom para escrever errado hoje, igual a quantidade de nuvens eletrônicas. O que é uma nuvem eletrônica? Elétrons, vamos colocar assim, pares de elétrons que vão para o mesmo lado, tá? Então isso seria nuvem eletrônica, tá? Então, quando a quantidade de ligantes for igual à quantidade de nuvem eletrônica, a molécula será apolar. Então, isso aqui é bom para você tirar a prova. Olha aqui, pessoal. Ó, esse par de elétrons está indo para o mesmo lado, esse está indo para o mesmo lado. Então aqui eu tenho dois ligantes iguais em volta desse elemento central e duas nuvens. Então essa molécula é apolar. Ó, 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes iguais. Então a molécula é apolar. Agora olha nas polares o que acontece, ó. 4 nuvens, só 3 são iguais, uma é diferente. Viram? Tá? Então, C, vou até copiar aqui, eu só mudo os trequinhos. Então olha aqui, ó. Quando a quantidade de ligantes em volta do elemento central for diferente, forem diferente da quantidade de nuvens eletrônicas, a molécula é polar. Certo? Vamos colocar um outro OBS aqui. Toda molécula que tem par de elétrons não ligados no elemento central vai ser polar. Por quê, pessoal? Aqueles par de elétrons sobrando são nuvens de elétrons. Então a quantidade de nuvem de elétrons não vai ser igual à quantidade de ligantes. Vou dar um exemplo e mostrar, ó. Olha aqui no caso da água, ó. A água, ela sobra par de elétrons aqui no elemento central, tá? A água tem 2 pares de elétrons no elemento central. O oxigênio tem 6 elétrons, tá? Como ele tem 6 elétrons, ele faz só 2 ligações, tá? Se ele faz só 2 ligações, vai sobrar 4 elétrons emparelhados aqui em cima. Então, esses pares aqui, eles são nuvens eletrônicas, esses pares. Cada par desse é uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho, na verdade, 4 nuvens em volta desse cara. E só 2 ligantes iguais. Então, ele é polar. Tá certo? Tranquilo? Tá aí, pessoal? Tá? Então, isso aqui tem muito a ver, tá? O que vai acontecer? Quando ele tem esse par de elétron, geralmente as moléculas não são retas, são tortas. Quando tem, ela fica retinha. Tá? A teoria da repulsão dos pares de elétrons. Tá?
Então, esses caras que você vê tortos, você já sabe que esse cara é polar. Outra coisa, polar não mistura com apolar. Por que o óleo não mistura com a água? Porque ele é apolar e a água é polar. Por isso que eles não se misturam, tá? Agora vamos falar do que realmente interessa. Isso aqui eu estava só revisando para a gente entrar no nosso assunto. Ligações intermoleculares, pessoal, tá? São as ligações que ligam uma molécula a outra. Então é isso aqui que define se o cara é sólido, líquido ou gasoso à temperatura ambiente. Depende da força dessa ligação intermolecular. As ligações intermoleculares são dipolo permanente, tá? O dipolo induzido, que comumente ela é chamada de força de London ou Van der Waals, tá? E a ponte ou ligação de hidrogênio. Então, primeiro, vamos entender, é comum também o dipolo-dipolo aqui ser chamado de Van der Waals, tá? Então, olha aqui, ó. Dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou simplesmente Van der Waals, é quando eu tenho uma molécula polar, tá? Uma molécula polar que não tem a ponte de hidrogênio ligando, desculpa, é isso, uma molécula polar sem ponte de hidrogênio ligando com outra molécula polar sem ponte de hidrogênio. Aí eu chamo isso de dipolo permanente. Já vou explicar o que é ponte de hidrogênio, tá? Então, olha o que acontece, ó. No caso do HCl, tá? Como eles têm uma diferença grande de eletronegatividade entre eles, a molécula é polar. Se fosse um H com H, ou Cl com Cl, seria apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então não cria polo, tá? Então, olhe bem, essa ligação é chamada de dipolo-dipolo, tá? Ou dipolo permanente, ou simplesmente Van der Waals. Então, quando eu tenho molécula polar que não tem ponte de hidrogênio. Agora vamos entender o que é o dipolo induzido. O dipolo induzido ou dispersão de London é quando eu tenho uma molécula apolar ligando com outra molécula apolar. Então, esses caras geralmente vão ser gases a temperatura ambiente. Por que isso acontece? Porque a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos são muito pequena. Ou nula. Então, olha um exemplo, pessoal. Eu tenho aqui um exemplo. O que acontece? Eles vão se unir, onde aqui, na verdade, por que dipolo induzido? Porque um faz papel de positivo sem ter nada de positivo, e o outro faz papel de negativo sendo negativo. Então, geralmente, eu tenho um cara muito negativo com um cara muito negativo. Então, essas ligações ficam extremamente fracas, tá? É o caso quando eu tenho um H2 ligando com H2, um N2 com N2, um O2 com O2, tá? Um CH4 daquele com CH4. Olha aqui, ó. Então, hidrocarbonetos, todos fazem dipolo induzido. São apolares, né? Então, hidrocarbonetos fazem dipolo induzido, tá? Agora, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, isso aqui só ocorre, pessoal, quando eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e hidrogênio. Então, você vai lembrar do FON, F-O-N. Apareceu o hidrogênio ligado com flúor, oxigênio e nitrogênio. Observe que são os três elementos mais elétrons negativos aqui, ó. Viu? São os três elementos mais eletronegativos, o FON. Então, quando esses caras aparecerem ligados ao hidrogênio, que tem baixa eletronegatividade, isso vai dar uma atração mais forte do que nas outras situações. Então, isso é chamado de ligação ou ponte de hidrogênio. Então, olhe bem, na ponte de hidrogênio, um exemplo é a água. A água tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, por isso que ela tem um ponto de ebulição alto, 100 graus, por exemplo. Tá? Então, esta força
ela vai ser maior que nas demais. Cada hidrogênio é atraído pelo par de elétron dos oxigênios. Está vendo aqui, ó? Isso dá uma ligação muito forte. Então apareceu FON, ponte de hidrogênio. Se ela for polar, não tiver o FON, dipolo, dipolo. Certo? E sempre, por exemplo, pessoal, se eu comparar aqui, ó, compostos ah, com interações diferentes, tá? Por exemplo, ó, H com Cl não tem FON, isso aqui é dipolo, dipolo, tá? Aí eu pego HBr, dipolo, dipolo, também não tem FON. O HI, dipolo, dipolo, também não tem FON. Por que, que o ponto de ebulição deste cara é maior que esse? Porque o ponto de ebulição com compostos da mesma interação vai aumentar com a massa. Isso explica por que, que o CH4 é um gás, tá? E a gasolina é líquida. Por exemplo, que é o C8H18. O que, que acontece? Ela tem mais carbonos, mais hidrogênio, ela vai pesar mais do que este cara. Tá? Então isso explica o porquê dessa diferença, mesmo ele sendo da mesma interação. Olha aqui, ó. Peguei alguns aqui, ó, de dipolo permanente também, ó. Observa um detalhe. Embora a água pese menos que o H2S, o que, que acontece? A água tem FON, tá? Como ela tem FON, o que, que acontece, pessoal? O dipolo induzido ele vai ser mais fraco que o dipolo permanente, que vai ser mais fraco que a ponte de hidrogênio, tá? Então, neste caso, ó, este cara aqui faz o quê? Ele faz ponte de hidrogênio. Então, ele é maior, o ponto de ebulição dele, do que esse que faz dipolo-dipolo, que é maior que esse que faz dipolo induzido, tá? Então, essas interações, a força de ponte de hidrogênio é maior do que o dipolo-dipolo, que é maior que o dipolo induzido, tá? A dipolo induzido é a mais fraquinha de todas elas. Pessoal, eu vou deixar para a gente resolver exercícios, tá? Na próxima aula com vocês, tá? Aí a gente resolve os exercícios disso aqui, tá? E aqui vai estar falando do mesmo assunto. Aqui vai estar falando sobre aquela questão de por que que um é mais tem maior ponto de ebulição que o outro, por que que é mais solúvel, coisas assim. Eu vou explicar isso certinho, tá? Pra gente. Aqui também a mesma coisa, tá? Vai falar do mesmo assunto. Então, eu vou dar uma pincelada nisso. Aqui a mesma coisa, tá? Então a gente vai dar uma butinada legal aí na apostila na próxima aula, porque eles falam na mesma coisa. Então a gente vai só resolver os exercícios, eu vou dar uma pincelada e a gente resolve os exercícios, tá bom? Porque não vai dar tempo eu não vou fazer coisa correndo aqui com vocês, tá bom? Então eu vou postar esse material lá lá para vocês, tá? E esses exercícios eu vou resolver na próxima aula com vocês. Feito? Combinado? Tá lento. Então tá, pessoal, até mais. Até a semana que vem, pessoal. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau.